Olá, alunos! Eu sou o professor Leandro e estamos aqui para mais uma aula no nosso curso pré-técnico. Na aula de hoje, nós faremos um raio-x da prova do Coltec do ano de 2025. Para começar, façamos a leitura da questão 16. A lei de número 16, de 12 de agosto de 1834, que ficou conhecida como Ato Adicional, alterou a Constituição de 1824 e ampliou a participação liberal no cenário político regencial. Sobre o Ato Adicional de 1834, é incorreto afirmar que a. Sua aprovação, de certo modo, está ligada aos conflitos gerados em torno da Assembleia Constituinte de 1823 e da Constituição de 1824. B. Os liberais moderados e exaltados, de posse do poder, passaram a propor medidas que visavam fortalecer o poder de grupos das províncias. C. Resultou no fim dos conflitos regionais por garantir mais autonomia política e econômica das províncias. D. Vários de seus artigos apresentaram interpretação duvidosa e muitas províncias tomaram medidas contrárias à Constituição. Então, qual que está incorreta aqui? É a letra C. Né? Vamos lembrar que a gente está falando de período regencial. O que está acontecendo? A gente tem um imperador, mas ele é uma criança. O Dom Pedro I foi embora e nos deixou com o Dom Pedro II, em 5 anos de idade, com o direito de ser imperador, mas sem a capacidade de exercer o cargo. Por isso que é um período regencial. Né? Então, aí vai ter uma certa descentralização do poder. Né? Isso, num país coronelista, vai chegando, obviamente, às províncias. Né? As províncias vão pedir mais autonomia. Né? Então, a letra C diz que o ato de 34 ele resultou no fim dos conflitos regionais. Bicho, o que você vai ver de conflito regional acontecendo depois de 1834 não é brincadeira. Lembra, por exemplo, daquelas guerras que você já deve ter estudado. Farrapos, Cabanagem, Farroupilha, Malês, Balaiada e por aí vai. Né? É esse contexto aí, né, do Padre Feijó e por aí vai. Beleza? O resto das alternativas está certinho. Né? A Constituição da Mandioca de 23 aqui não foi aprovada. A Constituição de 24 é que foi aprovada, né, outorgada lá pelo Dom Pedro, colocando o poder moderador, está ligado, né, ao contexto. Liberais moderados e exaltados, né, passaram a propor medidas que visavam fortalecer o poder das províncias, né, a Guarda Nacional, que vai atuar dentro da província, e a D, os seus vários artigos apresentam interpretação duvidosa, e é mesmo, né, dava muito espaço ali para questionamento, e muitas províncias tomaram medidas contrárias à Constituição, pedindo autonomia, enfim, né, algumas questões bem pontuais. Questão 17, por favor, analise a imagem que aparece em sua tela, é um quadro que tem 2 linhas de informações. A primeira, né, uma cronológica, vai de 1846 a 1852, e ao lado corresponde ali o número de pessoas escravizadas que vão desembarcar o Brasil nesse período. Aí você vai perceber que lá em 1846, segundo esse registro, foram 64.262. Em 47, 75.893. 1848, 76 mil. Olha só, então em 1848 eu estou com 76.300 e tantas pessoas. Aí vai lá para 1849, 70.800 e tanto. Olha a diferença para 1850. 37.672. Aconteceu alguma coisa em 1850. Porque olha em 1851. Aqueles números que antes chegavam lá a dezenas de milhares, agora vai para 7.058. E quando você vai para 1852, que é o último aí, chega a 1.234. É uma redução drástica. Alguma coisa aconteceu. Né? Com base nos seus conhecimentos sobre o período, né, Brasil Império, pode ser inferida a seguinte informação à leitura da tabela. Olha, letra A partir de 1850, a importação de escravizados foi proibida no Brasil. B. O aumento do preço de escravizados africanos resultou na diminuição do tráfico.
C. A elevação das taxas de importação diminuiu o número de escravizados africanos. E D. Foi decretado o fim da escravidão africana em todo o território nacional. O que acontece aqui é a Lei Eusébio de Queiroz, né? Talvez, dentre as várias leis abolicionistas, aquela que teve o maior impacto numérico, né? Você percebe que quando você criminaliza o tráfico, né, inclusive o tráfico de uma província para outra, né, a redução desse quadro se mostra bastante significativo, né? Essas outras coisas aqui, a respeito, por exemplo, do aumento do preço, nesse tipo de negócio, quando você tem um aumento de preço, você faz alguma coisa para poder compensar. Quando o preço de revenda dessa mão de obra escravizada ficava alto, uma das soluções dos traficantes era, por exemplo, trazer mais pessoas, né? Então não era bem isso. A taxa de importação, né, não tem nada a ver com isso, e infelizmente não foi decretado o fim da escravidão em 1850, foi ocorrer muito depois, só em 1888. Então a resposta aqui é a letra A, né, a Lei Eusébio de Queiroz, 1850, né, é que vai provocar esse impacto. Questão 18. Resguardadas as diferenças de tempo e lugar, é possível considerar basicamente 3 as razões que levam os africanos a firmar tratados políticos perante as conquistas. A primeira é instituir relações com os europeus, buscando obter vantagens políticas em comparação com os vizinhos. Já a segunda razão revela que o aspecto doméstico é significativo e os tratados e as alianças com os europeus tornam-se recurso usual para o soberano manter a obediência dos seus súditos. Por fim, a terceira razão é a obtenção da salvaguarda da soberania ameaçada por outras nações europeias. Isso é um texto da Leila Leite Hernandes, né, que se chama A África na Sala de Aula, publicado em 2005. O texto faz referência às conquistas de regiões do continente africano por países europeus no final do século XIX, destacando que essas conquistas resultaram da letra A, aceitação da presença europeia por meio de missionários, cuja tarefa era a regeneração de africanos pelo cristianismo. B, a concordância de líderes nativos que obtinham vantagens locais negociadas com os estrangeiros. C, a disputa estabelecida entre as nações europeias, atribuindo mais força àquelas que dominassem mais áreas externas. E D, superioridade europeia originada do darwinismo social, naturalizando o domínio do mais forte sobre o mais fraco. Então aqui, isso vai dar resultado a letra B, né? A concordância de líderes nativos que obtinham vantagens locais negociadas com os estrangeiros. Pessoal, rapidamente, lembra que esse contexto aí da Conferência de Berlim, da partilha da África, do darwinismo social, ele tem êxito em muitas partes porque eles encontram em algumas regiões do mundo, né, ele está falando no caso africano, em algumas regiões de África, líderes que estão dispostos a negociar com os europeus uma maior ampliação do seu próprio poder regional. Eles vão abrir mão de algumas coisas, como por exemplo, eles vão aceitar os europeus praticando exploração mineral, caça, enfim, agricultura, de tudo que eles puderem fazer para tentar obter uma riqueza, e em troca disso, eles recebem uma espécie de legitimação internacional para estarem no poder. E lembre-se sempre da questão do dividir e conquistar, né? As potências europeias nesse período, fim do século XIX, elas escolhem, né, aquela liderança ali que pode garantir algo em troca, né, e no futuro eliminam todo mundo. Questão 19. O trabalho domiciliar se retraiu não apenas por razões econômicas. Quando uma pessoa trabalha numa fábrica, ela sabe o momento em que o trabalho vai parar. O tempo que escapa ao patrão pertence à pessoa, que pode dispor inteiramente dele. Trabalhar fora de casa é também estar plenamente em casa na hora que se está em casa. Nesse sentido, a retração do trabalho domiciliar responde à reivindicação de uma vida privada. E texto interessante é do Vincent Prout, é a história da vida privada, né? Uma publicação lá da Companhia das Letras,
desse texto publicado, né, de novo, em 1992. Aí, o texto faz referência à transição do sistema de produção doméstica para o sistema de produção de fábrica na França, no início do século XX, indicando que um dos pontos positivos para os trabalhadores foi a industrialização na França foi positiva, segundo esse texto, por quê? Letra A, atendimento de reivindicações dos trabalhadores por privacidade em seus lares. B, desoneração do seu trabalho, cujos dispêndios econômicos caberiam ao patrão. C, total controle por parte do trabalhador do seu tempo de produzir e de se divertir. E D, transformação do espaço do lar em espaço verdadeiramente privado e familiar. Poxa, o texto deixa isso aí bem claro, né? Que é uma ideia de que se a pessoa sai de casa para trabalhar, ela meio que não confunde as coisas. Se ela está no local de trabalho, ela está lá trabalhando. E é legal, é interessante pensar que nesse ideal, a água que a pessoa toma, por exemplo, no local de trabalho, ela está sendo dada pelo trabalhador. Se ela tivesse que trabalhar em casa, ela teria que pagar pela água que ela vai consumir. Entende essa coisa? Então, é um momento em que a gente ainda estava se acostumando no Ocidente a o trabalho não ser feito de maneira artesanal, bem próximo de casa, ou então em casa, ou em zonas rurais, e as pessoas estão indo trabalhar nas fábricas. E um dos benefícios, né, vistos aí, né, nesse período seria de que o espaço do lar ele passa a ser, né, um espaço só do lar. Né? Imagina se eles soubessem que no futuro teríamos o home office, não faria o menor sentido para eles. Questão 20. No trecho abaixo, o autor faz uma ressalva às condições de atuação de Minas Gerais e São Paulo na política do café com leite. Mas a aliança café com leite não se baseava numa genuína reciprocidade de interesses, porque Minas era a parte mais fraca e tinha que se submeter à vontade de São Paulo na política econômica. Né? Aqui o Fiel da Balança, né, publicar um estudo entre 1889 e 1930, publicado pela Paz e Terra em 1982. Sobre a ressalva apresentada, é possível afirmar que, letra A monocultura latifundiária do café unificava todos os interesses nacionais? B, os interesses oligárquicos garantiam grande estabilidade na aliança de Minas Gerais e São Paulo? C, a aliança de Minas Gerais e São Paulo pautava-se em divergências políticas estabilizadoras? E D, a aliança entre Minas Gerais e São Paulo não era isonômica, o que resultava em desequilíbrio. E é a alternativa certa, né? Existem, sim, algumas discordâncias dessas duas hierarquias. Né? Primeiro, eu só comentar lá em cima, que na alternativa A fala que é interesse para o país inteiro. Não, você não planta café no país inteiro, você basicamente planta café no Sudeste. Aí depois falava que o interesse das oligarquias garantia uma aliança na estabilidade de Minas e São Paulo. Isso foi, né, a troca, né, de indicações para presidentes que aconteceu. E depois falava que a aliança de Minas e São Paulo pautava-se nas divergências políticas estabilizadoras. Eles conseguiam, mesmo com divergência, ter um terço do Congresso, o que dava, né, uma tranquilidade. Mas lembra lá, quando formos ao caso do Rui Barbosa e do Marechal Hermes, o que acontece? A gente parece vivenciar ali um momento de cisma, né? Minas e São Paulo caminham para caminhos políticos distintos, né? Então, não é sempre que isso vai acontecer, beleza? Embora seja um acordo das oligarquias, às vezes esse acordo ele era sobreposto por um interesse, né, estadual, econômico maior. Questão de número 21. Vamos lá? No dia 9 de dezembro de 1941, o mundo todo estava em guerra. Isso nunca ocorrera antes. Mesmo a Primeira Guerra Mundial não tivera grandes operações fora do cenário europeu. Churchill disse que a noite do 7 tivera o sono dos salvos e dos agradecidos. Né? É um texto aqui do Marco Tiaretti, publicado pela editora Ática em 97. Então, está falando que em 1941, o mundo inteiro está ficando em guerra. Antes de responder as questões, já pensa aí, lembra, 41, sempre vai associando algumas coisas. O Japão ataca os Estados Unidos, o Havaí. Pronto, a guerra que estava ali
na Europa, principalmente na frente do Reich, enfim, e naquela guerra sino-japonesa, agora provoca os Estados Unidos. E aí o efeito em cascata vai botar todo mundo nessa guerra, inclusive o Brasil. Vamos lá. O fato que fez a Segunda Guerra se tornar mundial, envolvendo, além da Europa e da África, também a Ásia e a América do Norte, foi qual? O ataque a Pearl Harbor. B. O ataque a Monte Castelo, a Batalha de Monte Castelo. C. O dia D. O desembarque na Normandia. Ou D. A Operação Barbarossa. Vamos de baixo para cima aqui, ó. Operação Barba Vermelha, Barbarossa. Isso é um desacordo do Ribbentrop-Molotov, ou seja, se antes o eixo nazista tinha feito um acordo com a União Soviética de não agressão, enfim, né, vai sobrar para a Polônia, isso aí, logo depois os nazistas vão tentar invadir a União Soviética e vão perder. Depois ele fala do dia D, né, lembre-se do Eisenhower, desembarcando lá no norte da França, com tropa de quase todo lugar do mundo que se falava inglês para tentar libertar o norte da França ali dos nazistas, né? Enfim, fala dos alemães, mas era gente de um monte de lugar também. A B fala da Batalha de Monte Castelo. Lembra dela quando você for pensar na participação brasileira na Segunda Guerra Mundial? O negócio mesmo, o barril de pólvora simbólico, é o ataque japonês a uma base naval americana no Havaí que leva esse nome, né? O Cabo da Pérola, Pearl Harbor. Beleza? E aí fez com que os Estados Unidos entrem na guerra, e aí você sabe o que acontece quando os Estados Unidos entram numa guerra. Enfim, essa foi a prova do COLTEC de 2024. Faça uma revisão e sempre, pessoal, tente voltar um pouquinho antes e vá um pouquinho depois de cada ponto histórico abordado nessa prova. Bons estudos, até a próxima.